E quanto aos filhos? Regra número 5. Dê dinheiro aos seus filhos ou às instituições filantrópicas no momento em que isso tiver o maior impacto. Cada vez que falo sobre morrer sem nada, recebo alguma versão da mesma pergunta. Mas e meus filhos? Essa pergunta sempre surge, invariavelmente, não importa com quem eu fale. Algumas variações chegam a carregar um tom de superioridade moral e de autossacrifício. Algumas pessoas chegam a me dizer, bem, isso é o que diria alguém que não tem filhos. E mesmo quando essas pessoas descobrem que eu tenho filhos, 2 filhas, algumas ainda insinuam que morrer sem nada é um ato definitivamente egoísta. Não importa a forma com que dizem, o que a maioria das pessoas que toca nesse tópico quer dizer é o seguinte: planejar morrer sem nada pode ser bom para alguém que só pensa em si, mas não deveríamos nos preocupar também com o bem-estar de nossos filhos? Porque se você se importasse com alguém além de você, certamente não morreria zerado. Você faria questão de deixar dinheiro para essas outras pessoas. A conclusão que as pessoas tiram é a seguinte: se morrer sem nada é uma filosofia apenas para canalhas egoístas, então não pode ser a filosofia certa para pessoas decentes e atenciosas como elas. Essa é a atitude de superioridade moral que recebo de muita gente. Tenho zero paciência, porque é de uma hipocrisia enorme. Muitas vezes essas pessoas que argumentam contra o método não estão de fato colocando os filhos em primeiro lugar, mas, na verdade, usando-os como uma desculpa atrasada. Por que eu digo isso? Bem, vou dar um exemplo de uma conversa recorrente com meus amigos mais próximos. Quando um desses bons amigos faz esta pergunta inevitável: mas e meus filhos? Primeiro explico que o dinheiro que você está deixando para os seus filhos não é o seu dinheiro. Então, quando digo que você deveria morrer sem nada, não estou dizendo, morra sem nada e gaste todo o dinheiro dos seus filhos no caminho. Estou dizendo, gaste todo o dinheiro que for exclusivamente seu. Ou seja, dê aos seus filhos tudo o que você reservou para eles antes de morrer. Por que esperar até a hora de partir? Lembre-se, essas são conversas que tenho com meus amigos mais próximos, e sempre apontamos as incoerências uns dos outros. Costumo ser bem direto com eles: vocês estão falando besteira. Onde está esse fundo de reserva para seus filhos? Qual o valor que está definido? Quando vai distribuir a grana? Você já pensou nessas coisas ou só está repetindo o que alguém disse? Entende o que estou dizendo? Se você está mesmo colocando seus filhos em primeiro lugar, como afirma, não espere até morrer para demonstrar sua generosidade. Gosto de dizer que pessoas mortas não são capazes de dar dinheiro. Elas não são capazes de fazer nada. Colocar seus filhos em primeiro lugar significa doar a eles muito antes. Significa fazer um plano pensado para garantir que o que você reservou para eles seja repassado no momento em que fizer maior diferença. Um verdadeiro plano para morrer sem nada inclui os filhos, se você os tiver. Dessa forma, você já terá separado o dinheiro deles, que, a partir desse momento, se torna intocável para você, do seu dinheiro, que é justamente o que deve ser gasto até zero. Essa é minha resposta curta à pergunta sobre os filhos. O restante deste capítulo oferece a versão completa. Morrer para doar o dinheiro, o problema das heranças. Quando as pessoas trazem o argumento dos filhos, o que elas também estão querendo dizer é que uma pessoa que planeje morrer zerada não vai deixar um legado, ou seja, seus filhos não receberão herança, o que é péssimo para eles. O mais louco é que muitas vezes essas são as mesmas pessoas que dizem que você deve economizar o máximo que puder para a aposentadoria, porque não sabe quando vai morrer. Bem, se você não sabe quando vai morrer e se preocupa tanto com seus filhos, por que quer esperar até aquela data aleatória para que seus filhos consigam o que você deseja que eles tenham? Na verdade, o que faz você ter tanta certeza de que todos os seus filhos estarão vivos quando você morrer? Este é o problema da herança. Agir com base nela deixa muita coisa ao acaso. Lembre-se de que a vida pode ser extremamente imprevisível. Seja qual for o valor que você está passando adiante, é preciso muita sorte para que ele chegue no momento exato em que cada um dos destinatários mais precisa do dinheiro. O mais provável é que a soma chegue tarde demais para fazer a maior diferença possível na qualidade de vida de quem a recebe. Qual você acha que é a idade mais comum em que as pessoas recebem uma herança? Bem, o Conselho do Federal Reserve acompanha esses dados nos Estados Unidos e eis o que eles descobriram. Em qualquer grupo de renda observado, a idade do recebimento de herança atinge o pico em torno dos 60 anos. Em outras palavras, se você quisesse apostar na idade que as pessoas terão quando herdarem algum dinheiro, supondo que você não saiba mais nada a seu respeito, exceto que vão receber uma herança, 60 anos é sua melhor aposta. O relatório aponta que isso é um resultado natural dos fatos de que a expectativa de vida mais comum gira em torno de 80 anos e que a diferença de idade mais comum entre pais e filhos é de 20 anos.
É claro que há uma variação em torno desse pico dos 60 anos. Muita gente recebe herança antes disso, e muita gente, mais tarde. No geral, os dados seguem uma distribuição mais ou menos normal, em forma de sino. Portanto, para cada 100 pessoas que herdam por volta dos 40 anos, que é 20 anos antes da idade de pico das heranças, há 100 que herdam por volta dos 80. É verdade que algumas pessoas podem estar recebendo heranças de outras pessoas que não seus pais. Quanto mais velhos forem os herdeiros, maior será a probabilidade de que este seja o caso. Mas isso não importa. Quer recebam heranças dos pais ou de outra pessoa, os dados mostram claramente que as heranças em geral chegam em uma época tardia da vida, e isso não é o ideal. Isso tudo significa que, se você esperar sua morte para que seus filhos herdem seu dinheiro, você estará deixando resultado ao acaso. Eu chamo isso de 3As. Dar quantias aleatórias de dinheiro em um momento aleatório para pessoas aleatórias, porque quem sabe quais dos seus herdeiros ainda estarão vivos quando você morrer. Como confiar nessa aleatoriedade pode ser o mesmo que se importar? Para mim, é exatamente o oposto. Aceitar deixar todos esses desfechos ao acaso significa que você não se importa em passar anos da sua vida trabalhando para pessoas aleatórias no futuro, e que você talvez não se importe com quanto ou quando as pessoas mais próximas a você receberão, de fato, os frutos do seu esforço. Na verdade, ao deixar todas essas coisas ao acaso, você está até aumentando as chances de que tudo que você tem a oferecer chegue tarde demais para trazer benefícios reais à vida dos seus filhos. Probabilidade de recebimento de herança por grupo de renda. Para todos os grupos de renda, a probabilidade de receber uma herança mais elevada por volta dos 60 anos, 2013-2016. Minha colega Marina Krakowski, que me ajudou na pesquisa e na escrita deste livro, leu um artigo sobre uma mulher que estava tendo dificuldades financeiras. Embora sua mãe tivesse muitos recursos. 2 Marina localizou a mulher e aqui está o que ela descobriu. Por muitos anos após o divórcio, Virginia Collin viveu com dificuldades financeiras. Quase sem receber pensão alimentícia do ex-marido, criou sozinha os 4 filhos, geralmente no limite da pobreza, como ela diz. Virginia acabou se casando novamente, conseguiu manter um emprego decente de meio período e, em dado momento, alcançou estabilidade financeira. Então, quando Virginia tinha 49 anos, sua mãe morreu, aos 76, deixando uma grande herança. Virginia é uma entre 5 filhos, e cada um recebeu $130 mil. Acho que $650 mil era o máximo que se poderia herdar do patrimônio de uma pessoa sem incorrer em algum tipo de imposto sobre herança, explicou Virginia, sugerindo que seus pais provavelmente acumularam ainda mais patrimônio do que o total transmitido para Virginia e seus irmãos. Os ganhos inesperados de $130 mil com certeza foram bem-vindos, não há dúvida quanto a isso. Mas teriam um valor muito maior se viessem bem antes, diz Virginia, que agora tem 68 anos. Eu já não estava à beira da pobreza. Não éramos ricos, mas nesta altura vivíamos uma vida confortável de classe média baixa. O dinheiro então serviu mais como um belo bônus do que como a tábua de salvação que teria sido 1 ou 2 décadas antes. Que situação triste. Ali estava alguém que, durante muitos anos, mal tinha o suficiente para alimentar a si mesma e aos seus filhos, ao mesmo tempo que tinha pais com muito dinheiro, mas que, como tantos outros em nossa cultura, preferiram esperar até morrer para oferecer a ela. Os pais de Virginia não estão mais entre nós, então só podemos especular o que diriam se me ouvissem falar sobre morrer sem nada. Se fossem como a maioria das pessoas com quem conversei, provavelmente diriam: mas e nossos filhos? Coloque seu dinheiro no que você diz valorizar. Sei que posso parecer insensível quando falo sobre essas coisas. Meu objetivo não é sair por aí chamando todo mundo de hipócrita. A maioria das pessoas tem boas intenções para si e para os filhos, e, se são hipócritas, não é intencionalmente. Elas só não conseguem agir de acordo com essas boas intenções. Isso é verdade sempre que você diz uma coisa, mas faz outra, seja essa desconexão proposital ou não. Por exemplo, no fundo do coração, você quer aproveitar seu tempo livre, mas na realidade gasta boa parte dele checando e-mails de trabalho. Ou você diz que quer oferecer segurança financeira para seus filhos, mas no final das contas deixa ao acaso a possibilidade e a quantia que seus filhos de fato receberão de você. A mentalidade de morrer sem nada, por outro lado, garante que você cumpra com suas boas intenções. É uma abordagem mais cuidadosa em ambos os sentidos da palavra, mostra ao mesmo tempo seriedade e carinho. Quando se trata de filhos, a ideia de morrer sem nada demonstra consideração. Quando você pensa de forma planejada sobre quanto vai dar a eles, e executa isso antes de morrer, você está, sim, colocando-os em primeiro lugar.
Essa abordagem é radicalmente diferente da forma que tantas, se não a maioria, das pessoas nos Estados Unidos lidam com a questão de transmitir dinheiro aos filhos. Sim, algumas pessoas transferem dinheiro para os filhos em vez de esperar até a morte. Só que essas transferências em vivo, entre os vivos, como dizem os economistas, constituem uma pequena minoria de todas as transferências de riqueza. A maioria, entre 80% e 90%, dependendo do ano, dos núcleos familiares que receberam algum tipo de transferência de riqueza entre 1989 e 2007 recebeu uma herança. 4. Eu preferiria que a porcentagem fosse zero, mas, sendo realista, ficaria feliz com 20%, já que algumas pessoas morrem cedo. E não está nada claro se as pessoas tinham mesmo a intenção de deixar tanto para seus herdeiros. Economistas que estudam dados sobre heranças dizem que, quando as pessoas deixam dinheiro aos filhos e netos, observa-se um misto entre razões intencionais e não intencionais. A parte intencional é o que você dá porque quer que seus filhos tenham uma certa quantia de dinheiro. A parte não intencional é apenas um subproduto aleatório da poupança preventiva. Alguém estava poupando dinheiro para despesas médicas inesperadas, por exemplo, mas acaba morrendo sem gastar toda essa poupança, e os herdeiros ficam com as sobras. Quando os economistas analisam os dados sobre essas heranças, é difícil dizer se cada uma foi especificamente intencional ou não. Isso porque, no final das contas, os dois tipos de herança parecem iguais. Tudo que você sabe é que uma pessoa viva recebeu certa quantia de dinheiro do patrimônio de uma pessoa morta. Não se trata apenas do fato de economistas e os próprios herdeiros não saberem dizer o que é ou não intencional. O que me incomoda é que os próprios doadores não são muito claros a respeito. Digo isso porque, se houver clareza sobre suas intenções, você não vai misturar doações intencionais com não intencionais, sobras de poupança, em uma herança. Em vez disso, definirá o que deseja doar, e fará isso bem antes de morrer. Você quer que sua filha receba $50 mil do seu patrimônio ou apenas 20 mil? Seja qual for a quantia, se sua intenção é realmente dar a ela, então encorajo você a agir de acordo fazendo isso hoje. Seja leal às suas intenções em relação aos seus filhos, assim como estou incentivando você a ser leal a si mesmo. Invista seu dinheiro naquilo que você diz valorizar. Os inimigos do pensamento racional, piloto automático e medo. Por que tão poucas pessoas agem de forma mais estratégica quando se trata de filhos e presentes financeiros? Uma das razões é simplesmente o piloto automático, a antítese da ação pensada. Como eu já disse, usar o piloto automático é fácil, e é o que a maioria das pessoas ao seu redor está fazendo. Então, quando você simplesmente copia o que todo mundo está fazendo, você entra no piloto automático também, está seguindo o status quo. E o problema é que muitas vezes isso sequer está claro para você em nível consciente. A triste verdade é que muitas pessoas não são tão decididas quanto poderiam ser em relação às próprias vidas, então também não são tão decididas quanto poderiam ser em relação aos filhos. Mas mesmo que você tenha parado para pensar de verdade sobre o que deseja para seus filhos e tenha a melhor das intenções, é preciso que supere outra força poderosa que se opõe ao pensamento racional e à ação deliberada, o medo. Foi exatamente isso que impediu os pais de Virginia Collin de compartilharem sua riqueza quando ela estava no limite da pobreza. Meu pai era filho de imigrantes alemães, cresceu durante o período da depressão, explicou Virginia, então ele morria de medo de não ter dinheiro suficiente, mesmo quando já tinha acumulado mais do que o suficiente. E se acontecesse um problema de saúde? Alguma coisa séria e dispendiosa? No final das contas, o pai de Virginia viveu até os 90 anos, mais do que a mãe de Virginia. Mas, embora tenha enfrentado problemas graves de saúde, o plano de saúde privado e o Medicare do governo dos Estados Unidos cobriram a maior parte dos custos. Eu sei que é fácil falar depois que as coisas já aconteceram. Talvez ele tenha tido sorte. E se ele tivesse uma doença ainda mais dispendiosa, como Alzheimer, que normalmente requer gastos altíssimos de longo prazo? Ele não precisaria de suas economias para isso? Como observado anteriormente, se esse é o principal motivo pelo qual você se sente compelido a continuar economizando sem parar, lembre-se de que hoje já existem opções de seguros na maioria dos países e que eles custam muito menos do que economizar somas enormes por conta própria para uma crise que pode nunca chegar. Seja como for, Virginia aprendeu com a experiência dos pais. Não espere morrer para doar seu dinheiro. Com seus 5 filhos e enteados, com idades entre os 29 e os 43 anos, ela e o marido fazem questão de oferecer dinheiro a eles o quanto antes, de acordo com suas necessidades. Se você recebe o dinheiro quando tem 30 anos, pode comprar uma bela casa e criar seus filhos no ambiente em que deseja criá-los, e não ter que lutar como eu fiz, explica ela, com razão. Timing é tudo. Como ilustra a história de Virginia, saber o momento certo de repassar o dinheiro é de suma importância.
Já definimos que esperar até morrer não é a estratégia ideal. Então qual seria? Com certeza é mais fácil dizer a que não é ideal. A maioria das pessoas que têm bens para passar aos filhos não os daria a uma criança de 12 anos, ou mesmo a uma de 16. É bastante óbvio que as crianças e a maioria dos adolescentes são jovens demais para administrar um patrimônio. Mas é claro que isso não significa quanto mais tarde, melhor. Não quero dizer que há uma idade em que seja tarde demais para dar dinheiro aos seus filhos. Afinal, antes tarde do que nunca. Mas 60 anos é pior do que 50, e 50 é pior do que 40. Por quê? Porque a capacidade de uma pessoa de realmente usufruir desses fundos diminui com a idade. Isso acontece exatamente pela mesma razão pela qual sua capacidade de converter dinheiro em experiências agradáveis diminui depois que você atinge certa faixa etária. E uma série de atividades precisam de certo patamar físico e mental mínimo para serem aproveitadas. Assim, por exemplo, se o ápice da utilidade do dinheiro, o momento em que ele pode ter uso ou proveito ideal, ocorre aos 30 anos, então, aos 30 anos, cada dólar compra $1 de prazer. Aos 50 anos, a utilidade do dinheiro diminuiu bastante. Ou você obteria muito menos prazer com o mesmo dólar ou precisaria de mais dinheiro, digamos, 1,50, para obter a mesma quantidade de proveito que obteve com dólar quando você era um jovem saudável e cheio de vida de 30 anos. Pela mesma razão, à medida que os seus filhos adultos envelhecem, cada dólar que você dá a eles tem menos poder. Em algum momento, esse dinheiro se torna quase inútil. Vejamos um exemplo mais específico. Suponha que você ignore meu conselho sobre dar dinheiro aos seus filhos antes de morrer e queira seguir o caminho mais tradicional de deixar isso de herança. Agora suponha que sua expectativa de vida seja de 86 anos e que seu filho mais velho seja 28 anos mais novo que você. Ele terá 58 anos quando receber a herança. Neste ponto, ele já terá ultrapassado o ápice das possibilidades de tirar proveito da soma. Claro, não sei a idade exata deste pico, mas com base no que sei sobre a fisiologia humana e o crescimento mental, algo entre as idades de 26 e 35 anos parece sensato, enquanto aos 58 anos esse ponto ideal claramente já ficou para trás. Recentemente, cheguei a fazer uma enquete informal no Twitter perguntando às pessoas qual era a idade ideal para receber uma herança inesperada, e a maioria concordou. Das mais de 3.500 pessoas que votaram, muito poucas, apenas 6%, disseram que a idade ideal para herdar dinheiro é 46 anos ou mais. Outros 29% votaram nas idades entre 36 e 45 anos, enquanto apenas 12% disseram entre 18 e 25 anos. O vencedor disparado, com mais de metade dos votos, foi a faixa etária entre 26 e 35 anos. Por quê? Bem, algumas pessoas mencionaram o valor do dinheiro aplicado ao longo do tempo e o poder dos juros compostos, sugerindo que quanto mais cedo você recebê-lo, melhor. Por outro lado, muitas pessoas apontaram o problema da imaturidade de receber o dinheiro muito jovem. A essas duas preocupações, eu acrescentaria o elemento saúde. Você sempre obtém mais valor do dinheiro antes que sua saúde comece a declinar, o que é um fato inevitável. Resultado final? A faixa etária dos 26 aos 35 anos combina o melhor de todas estas considerações. Idade suficiente para receber dinheiro, mas jovem o suficiente para desfrutar plenamente dos seus benefícios. Não se trata apenas do fato de economistas e os próprios herdeiros não saberem dizer o que é ou não intencional. O que me incomoda é que os próprios doadores não são muito claros a respeito. Digo isso porque, se houver clareza sobre suas intenções, você não vai misturar doações intencionais com não intencionais, sobras de poupança, em uma herança. Em vez disso, definirá o que deseja doar, e fará isso bem antes de morrer. Você quer que sua filha receba $50.000 do seu patrimônio ou apenas 20 mil? Seja qual for a quantia, se sua intenção é realmente dar a ela, então encorajo você a agir de acordo fazendo isso hoje. Seja leal às suas intenções em relação aos seus filhos, assim como estou incentivando você a ser leal a si mesmo. Invista seu dinheiro naquilo que você diz valorizar. Os inimigos do pensamento racional, piloto automático e medo. Por que tão poucas pessoas agem de forma mais estratégica quando se trata de filhos e presentes financeiros? Uma das razões é simplesmente o piloto automático, a antítese da ação pensada. Como eu já disse, usar o piloto automático é fácil, e é o que a maioria das pessoas ao seu redor está fazendo. Então, quando você simplesmente copia o que todo mundo está fazendo, você entra no piloto automático também, está seguindo o status quo. E o problema é que muitas vezes isso sequer está claro para você em nível consciente. A triste verdade é que muitas pessoas não são tão decididas quanto poderiam ser em relação às próprias vidas, então também não são tão decididas quanto poderiam ser em relação aos filhos.
Mas mesmo que você tenha parado para pensar de verdade sobre o que deseja para seus filhos e tenha a melhor das intenções, é preciso que supere outra força poderosa que se opõe ao pensamento racional e à ação deliberada: o medo. Foi exatamente isso que impediu os pais de Virginia Colin de compartilharem sua riqueza quando ela estava no limite da pobreza. Meu pai era filho de imigrantes alemães, cresceu durante o período da depressão, explicou Virginia. Então ele morria de medo de não ter dinheiro suficiente, mesmo quando já tinha acumulado mais do que o suficiente. E se acontecesse um problema de saúde? Alguma coisa séria e dispendiosa? No final das contas, o pai de Virginia viveu até os 90 anos, mais do que a mãe de Virginia. Mas, embora tenha enfrentado problemas graves de saúde, o plano de saúde privado e o Medicare do governo dos Estados Unidos cobriram a maior parte dos custos. Eu sei que é fácil falar depois que as coisas já aconteceram. Talvez ele tenha tido sorte. E se ele tivesse uma doença ainda mais dispendiosa, como Alzheimer, que normalmente requer gastos altíssimos de longo prazo? Ele não precisaria de suas economias para isso? Como observado anteriormente, se esse é o principal motivo pelo qual você se sente compelido a continuar economizando sem parar, lembre-se de que hoje já existem opções de seguros na maioria dos países e que eles custam muito menos do que economizar somas enormes por conta própria para uma crise que pode nunca chegar. Seja como for, Virginia aprendeu com a experiência dos pais. Não espere morrer para doar seu dinheiro. Com seus 5 filhos e enteados, com idades entre os 29 e os 43 anos, ela e o marido fazem questão de oferecer dinheiro a eles o quanto antes, de acordo com suas necessidades. Se você recebe o dinheiro quando tem 30 anos, pode comprar uma bela casa e criar seus filhos no ambiente em que deseja criá-los, e não ter que lutar como eu fiz, explica ela, com razão. Timing é tudo. Como ilustra a história de Virginia, saber o momento certo de repassar o dinheiro é de suma importância. Já definimos que esperar até morrer não é a estratégia ideal, então qual seria? Com certeza é mais fácil dizer a que não é ideal. A maioria das pessoas que têm bens para passar aos filhos não os daria a uma criança de 12 anos, ou mesmo a uma de 16. É bastante óbvio que as crianças e a maioria dos adolescentes são jovens demais para administrar um patrimônio. Mas é claro que isso não significa quanto mais tarde, melhor. Não quero dizer que há uma idade em que seja tarde demais para dar dinheiro aos seus filhos. Afinal, antes tarde do que nunca. Mas 60 anos é pior do que 50, e 50 é pior do que 40. Por quê? Porque a capacidade de uma pessoa de realmente usufruir desses fundos diminui com a idade. Isso acontece exatamente pela mesma razão pela qual sua capacidade de converter dinheiro em experiências agradáveis diminui depois que você atinge certa faixa etária. E uma série de atividades precisam de certo patamar físico e mental mínimo para serem aproveitadas. Assim, por exemplo, se o ápice da utilidade do dinheiro, o momento em que ele pode ter uso ou proveito ideal, ocorre aos 30 anos, então, aos 30 anos, cada dólar compra $1 de prazer. Aos 50 anos, a utilidade do dinheiro diminuiu bastante. Ou você obteria muito menos prazer com o mesmo dólar ou precisaria de mais dinheiro, digamos, 1,50, para obter a mesma quantidade de proveito que obteve com dólar quando você era um jovem saudável e cheio de vida de 30 anos. Pela mesma razão, à medida que os seus filhos adultos envelhecem, cada dólar que você dá a eles tem menos poder. Em algum momento, esse dinheiro se torna quase inútil. Vejamos um exemplo mais específico. Suponha que você ignore meu conselho sobre dar dinheiro aos seus filhos antes de morrer e queira seguir o caminho mais tradicional de deixar isso de herança. Agora suponha que sua expectativa de vida seja de 86 anos e que seu filho mais velho seja 28 anos mais novo que você. Ele terá 58 anos quando receber a herança. Neste ponto, ele já terá ultrapassado o ápice das possibilidades de tirar proveito da soma. Claro, não sei a idade exata deste pico, mas com base no que sei sobre a fisiologia humana e o crescimento mental, algo entre as idades de 26 e 35 anos parece sensato, enquanto aos 58 anos esse ponto ideal claramente já ficou para trás. Recentemente, cheguei a fazer uma enquete informal no Twitter perguntando às pessoas qual era a idade ideal para receber uma herança inesperada, e a maioria concordou. Das mais de 3.500 pessoas que votaram, muito poucas, apenas 6%, disseram que a idade ideal para herdar dinheiro é 46 anos ou mais. Outros 29% votaram nas idades entre 36 e 45 anos, enquanto apenas 12% disseram entre 18 e 25 anos. O vencedor disparado, com mais de metade dos votos, foi a faixa etária entre 26 e 35 anos. Por quê? Bem, algumas pessoas mencionaram o valor do dinheiro aplicado ao longo do tempo e o poder dos juros compostos, sugerindo que quanto mais cedo você recebê-lo, melhor. Por outro lado, muitas pessoas apontaram o problema da imaturidade de receber o dinheiro muito jovem.
A essas duas preocupações, eu acrescentaria o elemento saúde. Você sempre obtém mais valor do dinheiro antes que sua saúde comece a declinar, o que é um fato inevitável. Resultado final? A faixa etária dos 26 aos 35 anos combina o melhor de todas estas considerações. Idade suficiente para receber dinheiro, mas jovem o suficiente para desfrutar plenamente dos seus benefícios. Ele era o clássico pobre menino rico. Os anos de negligência emocional criaram uma tensão duradoura no relacionamento entre pai e filho. Quando os dois finalmente tiveram a chance de passar tempo juntos, descobriram que tinham dificuldade em desfrutar da companhia um do outro. Simplesmente não havia como compensar todos aqueles anos e atenção perdidos. Agora, quando meu amigo pensa no legado do pai, a riqueza material é uma das poucas coisas que ele rememora com alguma gratidão. É como a música Cats in the Cradle. A letra de partir o coração. O homem que conta sua história basicamente perdeu toda a infância do filho, porque sempre havia aviões para pegar e contas a pagar. Muitas pessoas citam Cats in the Cradle por ser uma canção muito comovente, e com a qual muitos se identificam. Eu também adoro a música e sua mensagem de que não se pode adiar indefinidamente as experiências com os filhos. Só que essa mensagem está incompleta. Muitos de nós estamos de fato bastante ocupados perseguindo X, Y e Z em prol de benefícios futuros, sem perceber que agora é o momento de ter experiências valiosas com eles. Mas é muito simplista deixar por isso mesmo, porque há um limite para os benefícios de se passar mais tempo com nossos filhos. Não podemos deixar tudo para depois, mas podemos deixar algumas coisas para depois. Acredito firmemente que nosso verdadeiro legado consiste nas experiências que compartilhamos com eles, sobretudo em sua fase de crescimento, as lições e outras lembranças que você ofereceu a eles. Mas não digo isso de uma forma sentimental, baseado na ideia de que as melhores coisas da vida são de graça. Na verdade, as melhores coisas da vida não são de graça, porque tudo que você faz ocupa o lugar de outra coisa que você poderia estar fazendo. Passar tempo com sua família geralmente significa não gastar esse tempo ganhando dinheiro e vice-versa. Em vez disso, existem maneiras de pensar sobre as experiências de uma forma mais quantitativa, e isso pode ajudá-lo a tomar decisões melhores a respeito da administração do tempo. Mas antes de falar sobre isso, quero esclarecer meu argumento principal. Entre todas as experiências que você está tentando legar ao seu filho, uma delas é o tempo que vocês passam juntos. Esse tempo é crucial e muito valioso. As lembranças que seus filhos têm de você possuem efeitos duradouros, para o bem ou para o mal. Os cientistas já sabem há algum tempo que os jovens adultos que receberam mais carinho dos pais quando crianças em geral desfrutam de melhores relacionamentos pessoais em suas vidas, e também apresentam taxas mais baixas de abuso de substâncias e depressão. Sabemos também que os efeitos positivos de pais amorosos e atenciosos duram para muito além da idade do jovem adulto, graças a um estudo realizado com mais de 7.000 adultos de meia idade. Os pesquisadores fizeram uma série de perguntas a esses adultos sobre suas lembranças de mãe e pai. Perguntas como quanto tempo e atenção ela lhe deu quando você precisou, e quanto ele te ensinou sobre a vida, e como você avaliaria seu relacionamento com sua mãe e pai durante os anos em que você era criança. Obviamente, quanto mais altas eram as avaliações de uma pessoa em questões como essas, mais positivas eram as lembranças de infância do pai ou da mãe. Então, o que os pesquisadores descobriram? Correlacionando essas classificações com respostas dadas a perguntas sobre aspectos específicos, foi possível concluir que os adultos que tinham lembranças de maior afeto parental apresentavam melhor saúde e níveis mais baixos de depressão. 6 A palavra experiência pode não evocar a imagem de uma criança sendo ensinada sobre a vida, ou apenas recebendo tempo e atenção, mas, de fato, tudo isso também são experiências, e elas são indispensáveis, recompensando de formas que por vezes chegam a surpreender. Não conheço ninguém que não queira esse tipo de experiência e esse tipo de dividendo de memórias para seus filhos. Então, como quantificar esse tipo de coisa? Qual é o valor de uma memória positiva? Seu primeiro instinto pode ser dizer que é impossível calcular, ou que as memórias não têm preço. Mas permita-me colocar de outra forma. Qual é o valor para você de uma semana em uma cabana à beira de um lago? Ou de um dia passado na companhia de um parente querido? O preço pode ser extremamente alto ou bastante baixo. Mas o fato de você poder estimar um preço aproximado indica que o valor de uma experiência pode ser quantificado. Na verdade, você deve se lembrar de ter feito isso com os pontos de experiências em um capítulo anterior. Estou dando grande importância à quantificação do valor das experiências com seus filhos porque isso força você a fazer uma pausa e pensar sobre o que é de fato melhor para eles. Às vezes é ganhar mais dinheiro, e às vezes é passar mais tempo juntos. Muitas pessoas dizem a si mesmas que estão trabalhando em prol dos filhos, presumindo cegamente que ganhar mais dinheiro vai beneficiá-los.
Mas antes de parar e pensar nos números, você não vai saber se sacrificar o seu tempo para ganhar mais dinheiro resultará em um benefício verdadeiro para os seus filhos. O que pensar sobre esses números pode nos dizer? Bem, tomemos um exemplo extremo. Digamos que você viva na natureza e precise sair para trabalhar cortando árvores para construir um abrigo básico para sua família. Quando você tem que trabalhar apenas para permitir que sua família sobreviva, é claro que faz sentido trabalhar em vez de passar tempo com ela. Mas uma vez ultrapassado o ponto de apenas trabalhar para as necessidades básicas e evitar experiências negativas, você pode começar a trocar seu trabalho por experiências de vida positivas. No que diz respeito aos seus filhos, você pode trabalhar por mais dinheiro para comprar experiências para eles, ou gastar seu tempo livre para proporcionar a eles a experiência de passar tempo com você. No outro extremo está o bilionário que trabalha muitas horas e viaja tanto a trabalho que não passa tempo algum com os filhos. Se você já é bilionário, é fácil presumir que seus filhos estariam em melhor situação se você passasse pelo menos um pouco mais de tempo com eles, mesmo que isso prejudique seus negócios. O custo financeiro para sua carreira é pequeno, mas o benefício para os seus filhos é imenso. Portanto, é um ganho líquido para a família, inclusive para você mesmo. O valor do tempo com seus filhos é como o valor da água. Se você tiver 50 galões de água, não pagaria um centavo por um galão a mais. Mas se você está morrendo de sede no deserto, talvez esteja disposto a cortar o braço para conseguir um galão que seja. A maioria de nós, é claro, está em algum lugar entre esses dois extremos. Não trabalhamos o tempo todo apenas para sobreviver, nem negligenciamos completamente os nossos filhos. Como tal, estamos diante de uma negociação ainda mais difícil entre tempo e dinheiro. Mas a linha de raciocínio deve ser a mesma usada em casos extremos, mesmo que a resposta não seja óbvia. Cada hora adicional de trabalho que você realiza vale mesmo a pena para você e seus filhos? O seu trabalho contribui para o seu legado, ou na prática está servindo para diminuí-lo? Ter pais empregados é uma faca de dois gumes para crianças em todos os níveis de renda. Quando os pais vão trabalhar, seus ganhos podem melhorar a vida dos filhos de muitas maneiras, mas como salienta a economista Caroline Irish, o trabalho, especialmente as horas extras e os turnos noturnos, pode prejudicar o vínculo parental e provocar um estresse real na vida das crianças. Pais de baixa renda em particular são ainda mais propensos a trabalhar em empregos estressantes, com muitas horas de trabalho. Mas sabemos, logicamente, que a maioria das pessoas precisa trabalhar para sustentar as suas famílias, e o equilíbrio ideal entre o tempo no trabalho e o tempo com os filhos nem sempre é óbvio. O momento da vida pelo qual você e seus filhos estão passando também é importante. Assim como você não pode adiar viagens para esquiar porque existe um nível mínimo de saúde necessária para conseguir realizar essa atividade, não dá para continuar adiando o tempo com seu filho de 6 anos, porque logo ele não terá mais 6 anos. Nem 7 anos. Ou nem será mais uma criança. O fato de que essas oportunidades desaparecem aos poucos deve fazer com que você reavalie de quanto dinheiro estaria disposto a abrir mão para viver essas experiências. Agora olhe para isso do ponto de vista dos seus filhos, porque é a realização deles que estamos tentando elevar ao máximo. Quanto você acha que um dia a mais com você vale para ele ou ela? Ou ter você em casa quando voltarem da escola? Ou para que você assista ao jogo de futebol ou ao recital de música? Estou bem ciente de que seus filhos, especialmente quando são muito pequenos, provavelmente não valorizam essas experiências enquanto as vivenciam. Se eu perguntasse minha filha mais velha quanto ela valoriza minha ida a um de seus jogos, ela talvez nem soubesse do que estou falando. Mas essas experiências compartilhadas têm um valor real, especialmente quando olhamos para trás. Lembre-se, o propósito do dinheiro é poder viver experiências, e uma dessas experiências para seus filhos é passar tempo com você. Portanto, se você está ganhando dinheiro, mas se privando de ter experiências com seus filhos, na verdade você os está privando de experiências. E a você mesmo também. Pensando profundamente nas implicações de dizer que nosso legado consiste em experiências com nossos filhos, a conclusão pode ser um tanto radical. Isto é, uma vez que tenhamos dinheiro suficiente para cuidar das necessidades básicas da família, ir trabalhar para ganhar mais dinheiro pode estar fazendo com que a gente diminua a herança deles por estar passando menos tempo com eles. Quanto maior o nosso patrimônio financeiro, maior é a chance de que isso seja verdade. A filantropia não pode esperar. Adivinha só? Quase tudo que eu disse sobre dar dinheiro aos filhos na hora também é válido para as doações para instituições filantrópicas. Quer o dinheiro ou o tempo que você esteja doando seja para os seus filhos, para instituições ou para você mesmo, o conceito-chave é o mesmo. Existe um momento ideal, e nunca é quando você já está morto.
Pense sobre a manchete desta notícia do New York Times, uma das mais compartilhadas por e-mail na semana em que foi publicada. Secretária de 96 anos acumula fortuna silenciosamente e doa 8,2 milhões de dólares. Uau! A matéria explicava como uma mulher do Brooklyn chamada Sylvia Bloom conseguiu acumular esse patrimônio apenas com seu salário de secretária jurídica. Embora fosse casada, a mulher não tinha filhos, trabalhou para o mesmo escritório de advocacia de Wall Street por 67 anos, morou em um apartamento com valor de aluguel regulamentado pelo governo, pegava o metrô para o trabalho mesmo depois dos 90 anos, e fez suas economias crescerem replicando em menor escala os investimentos feitos pelos advogados para quem trabalhava. Ninguém próximo à senhora Bloom tinha ideia de sua riqueza até depois de sua morte. Ela deixou 6,24 milhões de dólares para um centro comunitário de serviço social chamado Henry Street Settlement, e outros 2 milhões para o Hunter College e mais um fundo de bolsas de estudo. Todos no centro comunitário ficaram perplexos. A sobrinha de Bloom, que era tesoureira da organização, ficou especialmente chocada. Foi a maior doação individual nos 125 anos de história do centro comunitário. O diretor executivo do grupo chamou o presente de a síntese do altruísmo. Eu entendo o que ele quis dizer. Parece mesmo altruísta deixar tanto dinheiro depois de viver com tão pouco, e uma boa ação sempre é uma boa ação. Mas, com toda franqueza, não vejo as ações de Bloom como o ápice do altruísmo. Não dá para ser generoso estando morto. Antes de explicar por que as ações de Bloom não me parecem tão altruístas, deixe-me explicar que não posso dizer se a decisão de alguém é boa ou ruim, racional ou irracional, sem saber o que a pessoa quer. Por exemplo, eu pessoalmente posso preferir dar o meu tempo e dinheiro às pessoas em vez de aos animais. Mas se alguém preferir ser voluntário numa organização de resgate de animais em vez de num abrigo para o sem-teto, quem sou eu para dizer que isso é irracional? Desde que o que se faça seja consistente com o que realmente se quer, respeito a decisão, mesmo que seja diferente da que eu teria tomado. Gosto não se discute, simples assim. Portanto, não posso dizer que Sylvia Bloom cometeu um erro ao trabalhar a vida toda e economizar para que todo esse dinheiro fosse para outras pessoas. Podemos especular se ela estava impondo restrições a si mesma para doar mais aos outros, o que seria generoso, de fato, ou se estava apenas vivendo no piloto automático, com seus beneficiários recebendo o que sobrou, o que não seria exatamente generoso. Por quê? Bem, uma vez que você morre, a transferência de seus bens é executada judicialmente e a única palavra que você tem sobre o assunto, através de seu testamento, obviamente criado antes de você morrer, é para onde esses bens serão transferidos. Mas o seu dinheiro será repassado, não importa o que aconteça. Então, como isso pode ser generosidade? Mortos não pagam impostos, mas quem recebe as heranças, sim. Portanto, você só pode ser generoso quando está vivo, quando faz escolhas reais e assume suas consequências. Somente estando vivo você pode escolher se quer dar seu dinheiro ou seu tempo para uma coisa ou outra. Se você doar de forma generosa enquanto ainda estiver vivo, aí sim posso dizer que você é altruísta. Se está morto, você simplesmente não tem essa possibilidade de escolha. Então, por definição, não dá para ser generoso estando morto. Uma terrível ineficiência. Talvez você pense que estou sendo muito meticuloso em minhas definições de altruísmo, generosidade e escolha. Afinal, a senhora Bloom economizou ao máximo e colocou essas instituições em seu testamento. Então suas intenções devem ter sido generosas, certo? Ok, é possível que ela também tenha ficado muito alegre ao economizar esse dinheiro, sabendo que algum dia ele iria para uma causa pela qual ela se importava. Afinal, doar para a caridade é outra maneira de viver uma experiência. Então, qual é o problema? Bem, o problema é a terrível ineficiência dessa atitude. Pessoas que passaram a vida necessitadas não se beneficiaram da generosidade da senhora Bloom. Ela foi uma pessoa que, por sua própria escolha de gastar muito pouco de seu crescente patrimônio, teve um padrão de vida muito abaixo do que poderia. Ela optou por continuar pegando o metrô para o trabalho e continuar morando em um apartamento com aluguel regulado pelo governo, que, aliás, poderia ter sido usado por uma pessoa mais necessitada. Suponhamos que ela estava economizando especificamente para que seu dinheiro pudesse ir para essas instituições filantrópicas. Então, por que ela não doou para suas amadas instituições antes, coisa que claramente poderia ter feito? Bem, talvez parte do seu motivo para poupar fosse precaução. Talvez a senhora Bloom tenha cogitado que havia uma boa probabilidade de precisar gastar 2 milhões de dólares aos 72 anos para cuidar da própria saúde. Ou talvez ela pensasse no dinheiro que crescia em suas contas como uma espécie de pontuação, uma medida de seu desempenho, e não como uma forma de causar impacto no mundo. Ou talvez ela realmente não tenha pensado muito bem no assunto. Afinal,
grandes doações por ocasião da morte são uma parte profundamente arraigada da nossa cultura. Não sei, hoje nos resta apenas especular a respeito. Mas sei que o adiamento da transferência dessa soma foi ineficiente, porque as suas instituições de caridade de certo poderiam ter aplicado dinheiro antes, beneficiando muito mais pessoas mais cedo. Pense, por exemplo, no incrível presente que Robert F. Smith deu à turma de 2019 do Morehouse College, quitando todos os seus empréstimos estudantis. Sejam quais foram os seus motivos, e qualquer que seja o valor que a sua doação tenha somado, a questão é que Smith não a colocou no seu testamento. Ele doou enquanto ainda estava bem vivo, permitindo que os formandos saíssem da faculdade livres de dívidas. Sylvia Bloom também contribuiu para causas educacionais, o que é particularmente interessante para os nossos propósitos, porque os benefícios de investir em educação estão muito bem documentados. Os benefícios revertem não apenas para cada um dos estudantes, que, como resultado da educação, podem obter melhores empregos e desfrutar de melhor saúde, mas também para a sociedade como um todo. Taxas mais baixas de pobreza, crime e violência são apenas os benefícios sociais mais óbvios. Economistas também tentaram quantificar o retorno do investimento em educação e descobriram que, em todo o mundo, os retornos sociais da escolaridade nos níveis secundário e superior ficam acima de 10% ao ano. Que outro investimento pode gerar uma taxa de retorno tão alta e confiável? Para justificar manter seu dinheiro e investir por conta própria, em vez de entregá-lo desde já à sua instituição educacional favorita, você precisa saber que pode ganhar mais do que essa taxa de retorno ano após ano. As organizações de filantropia com certeza preferem receber o seu dinheiro agora. Mas algumas delas, especialmente as fundações e organizações sem fins lucrativos, também não utilizam de forma imediata o dinheiro que recebem, e, em vez disso, aumentam seu patrimônio tentando receber mais do que doam a cada ano. Por exemplo, em 1999, as fundações arrecadaram mais de 90 bilhões, mas distribuíram menos de 25 bilhões de dólares. É por isso que uma análise conclui que os doadores devem perguntar não apenas como, mas quando, as suas doações serão utilizadas. Eu concordo totalmente. Independentemente de como a sua instituição favorita gaste o seu dinheiro, para ela sempre será melhor recebê-lo quanto antes. Seu legado é agora. Você já sabe o que penso a respeito da hora certa para os gastos em geral, mas volto a isso porque é um tema importante. Minha regra número 1 é: maximize suas experiências de vida. Portanto, gaste seu dinheiro enquanto estiver vivo, seja com você mesmo, com seus entes queridos ou com caridade. E além disso, encontre os momentos ideais para gastá-lo. Uma terrível ineficiência. Talvez você pense que estou sendo muito meticuloso em minhas definições de altruísmo, generosidade e escolha. Afinal, a Sra. Bloom economizou ao máximo e colocou essas instituições em seu testamento, então suas intenções devem ter sido generosas, certo? Ok, é possível que ela também tenha ficado muito alegre ao economizar esse dinheiro, sabendo que algum dia ele iria para uma causa pela qual ela se importava. Afinal, doar para a caridade é outra maneira de viver uma experiência. Então, qual é o problema? Bem, o problema é a terrível ineficiência dessa atitude. Pessoas que passaram a vida necessitadas não se beneficiaram da generosidade da Sra. Bloom. Ela foi uma pessoa que, por sua própria escolha de gastar muito pouco de seu crescente patrimônio, teve um padrão de vida muito abaixo do que poderia. Ela optou por continuar pegando o metrô para o trabalho e continuar morando em um apartamento com aluguel regulado pelo governo, que, aliás, poderia ter sido usado por uma pessoa mais necessitada. Suponhamos que ela estava economizando especificamente para que seu dinheiro pudesse ir para essas instituições filantrópicas. Então, por que ela não doou para suas amadas instituições antes, coisa que claramente poderia ter feito? Bem, talvez parte do seu motivo para poupar fosse precaução. Talvez a Sra. Bloom tenha cogitado que havia uma boa probabilidade de precisar gastar 2 milhões de dólares aos 72 anos para cuidar da própria saúde. Ou talvez ela pensasse no dinheiro que crescia em suas contas como uma espécie de pontuação, uma medida de seu desempenho, e não como uma forma de causar impacto no mundo. Ou talvez ela realmente não tenha pensado muito bem no assunto. Afinal, grandes doações por ocasião da morte são uma parte profundamente arraigada da nossa cultura. Não sei, hoje nos resta apenas especular a respeito. Mas sei que o adiamento da transferência dessa soma foi ineficiente, porque as suas instituições de caridade de certo poderiam ter aplicado dinheiro antes, beneficiando muito mais pessoas mais cedo. Pense, por exemplo, no incrível presente que Robert F. Smith deu à turma de 2019 do Morehouse College, quitando todos os seus empréstimos estudantis. Sejam quais foram os seus motivos, e qualquer que seja o valor que a sua doação tenha somado, a questão é que Smith não a colocou no seu testamento.
ele doou enquanto ainda estava bem vivo, permitindo que os formandos saíssem da faculdade livres de dívidas. Sylvia Bloom também contribuiu para causas educacionais, o que é particularmente interessante para os nossos propósitos, porque os benefícios de investir em educação estão muito bem documentados. Os benefícios revertem não apenas para cada um dos estudantes, que, como resultado da educação, podem obter melhores empregos e desfrutar de melhor saúde, mas também para a sociedade como um todo. Taxas mais baixas de pobreza, crime e violência são apenas os benefícios sociais mais óbvios. Economistas também tentaram quantificar o retorno do investimento em educação e descobriram que, em todo o mundo, os retornos sociais da escolaridade nos níveis secundário e superior ficam acima de 10% ao ano. Que outro investimento pode gerar uma taxa de retorno tão alta e confiável? Para justificar manter seu dinheiro e investir por conta própria, em vez de entregá-lo desde já à sua instituição educacional favorita, você precisa saber que pode ganhar mais do que essa taxa de retorno ano após ano. As organizações de filantropia com certeza preferem receber o seu dinheiro agora. Mas algumas delas, especialmente as fundações e organizações sem fins lucrativos, também não utilizam de forma imediata o dinheiro que recebem, e, em vez disso, aumentam seu patrimônio tentando receber mais do que doam a cada ano. Por exemplo, em 1999, as fundações arrecadaram mais de 90 bilhões, mas distribuíram menos de 25 bilhões de dólares. É por isso que uma análise conclui que os doadores devem perguntar não apenas como, mas quando, as suas doações serão utilizadas. Eu concordo totalmente. Independentemente de como a sua instituição favorita gaste o seu dinheiro, para ela sempre será melhor recebê-lo o quanto antes. Seu legado é agora. Você já sabe o que penso a respeito da hora certa para os gastos em geral, mas volto a isso porque é um tema importante. Minha regra número 1 é: maximize suas experiências de vida. Portanto, gaste seu dinheiro enquanto estiver vivo, seja com você mesmo, com seus entes queridos ou com caridade. E além disso, encontre os momentos ideais para gastá-lo.